E eles constituirão sobre si uma única cabeça, que é Cristo, e o seu corpo é Judá e Efraim, como eu venho falando nos vídeos passados. Grande é o dia que Deus semeia, diz Israel. Cristo é essa semente que, se ficando ela só, fica só ela. Mas se cair na terra e morrer, produz muitos frutos. Quer dizer que Cristo ia vir, cair na terra e morrer. E quando, claro, precisa de água, né, para a semente cobrar vida. E quando o Espírito viesse e ressuscitasse a Cristo, aí ia junto formar uma videira. Cristo, Judá e Efraim, formando o reino de Deus. Grande é o dia que Deus semeia a casa de Judá e a casa de Israel, e eles iriam ser semeados junto com Cristo, porque quando Cristo morreu, nós também morremos. Um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Quem são os que vivem? Os que ressuscitaram, junto com aquele que morreu por todos. Porque quando Deus ressuscitou Cristo de dentre os mortos, não ressuscitou somente uma cabeça. Ressuscitou o corpo de Cristo, qual era a igreja. Porque grande é o dia de Israel. Olá, irmãos, a paz de Cristo para todos. Nesse vídeo eu quero falar sobre a restauração do reino de Israel. Então o que eu quero mostrar nesse vídeo é o seguinte: o porquê que Deus quis dividir o seu próprio reino de Israel, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, e também o porquê que o próprio Deus chama as 10 tribos de casa de Israel e as 2 de casa de Judá, e o porquê que depois da divisão do reino, quando Deus fala de Efraim, ele se refere às 10 tribos, e isso a nosso respeito, ao respeito dos gentios. Então a gente pode começar por Abraão. Você tem que prestar bem atenção nas promessas que Deus faz a Abraão. A própria Escritura manda a gente olhar para Abraão. Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Essa uma grande nação se refere a Israel. Uma grande nação. Abraão é posto por pai de muitas nações, só que Israel não é muitas nações. As outras nações se referem aos gentios. Essa uma grande nação se refere a Israel, as 12 tribos. Verso 2: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se referindo, é claro, nos passos de Abraão, na fé dele e na obediência que ele teve à voz de Deus. A descendência de Abraão, Paulo fala em Gálatas 3 que é Cristo. Mas quando Paulo fala isso, ele não quer dizer que não passa por Isaac, por Jacó, pelas 12 tribos. O que Paulo está fazendo a diferença ali é entre Ismael, que também é descendência de Abraão, Esaú, que também é descendência de Abraão, filho de Isaac, descendência de Abraão. Porém, a linhagem de Cristo, ela vem por intermédio de Jacó e Isaac. Ela não vem por Esaú e Ismael. Mas embora Deus tenha prometido que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, Deus também acrescenta essa promessa novamente para Abraão com mais detalhe. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia prometido para Abraão que nele seria benditas todas as famílias da terra. Mas agora Deus amplia a revelação e fala que é na semente dele. É Cristo, sim, mas passa por Isaac. E a prova está quando Deus vai fazer a mesma promessa para Isaac. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vê bem, Deus havia falado para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, em Gênesis 22, Deus fala: Abraão, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então vem a semente de Abraão, que é Isaac, e Deus fala para Isaac: Isaac, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Por isso mesmo que Deus vai confirmar esse juramento com Jacó. Presta atenção, 2 capítulos depois. Gênesis 28, verso 10. Jacó teve aquele sonho com aquela escada que uma ponta estava na terra de Canaã, na outra os céus. Anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada que é Cristo. E aí no verso 13, Deus promete para Jacó o seguinte: E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu te dei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Presta atenção. A tua semente será como o pó da terra. Essa semente de Jacó, que vai ser como o pó da terra, são as 12 tribos. Porém, fala de Cristo também. A tua semente será como o pó da terra, e ela se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Olha, aos 4 cantos da terra. E em ti, em Jacó, em Israel, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Não quer dizer que Abraão tem uma semente, Isaque outra, e Jacó outra, e cada uma delas são coisas diferentes que vão bendizer todas as famílias da terra. Não é. É óbvio que aqui está falando de Cristo. A promessa está sendo confirmada. Cristo vem de Jacó, Cristo vem de Isaque, Cristo vem de Abraão. Porém, olha o que Deus prometeu para Jacó. Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma semente que vai se espalhar pelos 4 cantos da terra. Essa mesma semente vai ser como o pó da terra. Mas como que Cristo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra? Cristo não teve filhos. Você vê que aqui fala de Israel. A tua semente será como o pó da terra, está falando de Israel. E essa semente, vai se estender aos 4 cantos da terra, Israel. E aí Deus acrescenta na promessa: e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma semente que vai bendizer todas as famílias da terra é a mesma semente que antes disso se espalhou pelos 4 cantos da terra. Mas como assim? Como que Cristo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra? Você vai ver que aqui fala não somente de Cristo, mas também de Israel. E também nós vamos entender o porquê que Deus está fazendo essas promessas. Qual é a lógica disso? Agora nós vamos começar a ampliar a revelação. Olha o que Deus vai prometer para Jacó. Você tem que ler isso com atenção, porque isso tem a ver com os outros vídeos que eu falei. É através dessas promessas que você vai entender o porquê que os gentios é a casa de Israel e o porquê que a casa de Israel é chamada de Efraim. E é claro, o porquê que é necessário se entender essas coisas, se você quiser ser participante da restauração das coisas de Deus, da restauração do reino dele. Gênesis 35, verso 9. E Deus apareceu outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Quando Deus muda o nome de Jacó, olha o que ele acrescenta. Olha a promessa. E Deus disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. Frutifica e multiplica. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Você vê?
uma nação, vírgula, e uma multidão de nações sairão de ti. Essa uma nação, primeiramente, é Israel. Lembra em Gênesis 12 o que Deus prometeu para Abraão? Uma nação sairá de ti. Essa é Israel. Mas em Gênesis 17, que a gente nem leu ainda, Deus vai colocar Abraão por pai de multidão de nações. E vai falar que reis vão proceder dele. Depois a gente passa por lá. Mas olha que Deus confirma com Jacó. Agora, essa multidão de nações se refere à semente de Israel sendo como o pó da terra. Aí estão os gentios. De alguma maneira, de uma maneira toda poderosa, que nem Deus fala que eu sou o Deus todo-poderoso, aí está os gentios. Vindo de Jacó, dos lombos dele, da semente dele. Nós vamos ver o que significa esse frutifica. Ou seja, seja frutífero. Porque a palavra frutífero, ela é representada por um nome. Efraim. Pode, se você quiser, analisar isso. Por isso que quando José teve o filho Efraim, ele fala, eu vou colocar o nome Efraim porque Deus me fez frutífero. Em algumas traduções está Deus me fez fecundo, mas fecundo e frutífero é a mesma coisa. Porém, a palavra mais exata é frutífero. E Deus fala isso para Abraão, eu te frutificarei. Ou seja, você será frutífero, Abraão. Fala para Isaac, fala para Jacó. E tudo isso vai estar intimamente ligado com Efraim, o filho de José. Nós vamos ver isso já já. Então vê bem, se Abraão vai ser pai de multidão de nações, lógico que de Jacó tem que sair uma multidão de nações para se cumprir a promessa. Quando Tiago escreve a sua epístola para a igreja, ele, no primeiro verso, ele já fala algo que fica um ponto de interrogação na mente de muitas pessoas. É Tiago, ou seja, no grego está Jacobos, o nome original não é Tiago, é Yaakov, no hebraico, no grego está Jacobos. Tiago, as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Para quem Tiago escreveu? Para as 12 tribos de Israel. Mas você não pode dizer que Tiago escreveu só para judeu. Por que Tiago estaria escrevendo só para judeu? Tiago escreveu para a igreja. E ele fala, Tiago, as 12 tribos de Israel. Isso nós vamos aprender futuramente, quando nossa mente já estiver treinada e a gente já poder fazer soma das coisas espirituais com coisas espirituais. Porque quando algumas pessoas se encontram com aquele verso de Tiago, falam, Tiago escreveu só para judeu. Isso daí acontece, eu já ouvi isso. É terrível, tem até escrito em livros isso daí. Você vai ter que dobrar a atenção. E nós vamos fazer uma leitura em Gênesis 48. E é o capítulo que você pode considerar como uma chave. Então nós vamos fazer uma leitura agora em Gênesis 48. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José, eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Verso 3. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso, tá vendo essa expressão, o Deus Todo-Poderoso? Jacó, ele se lembrou dessa expressão. Isso foi muito significativo para ele. E você vai ver que o que Jacó está prestes a fazer nesse capítulo é inspiração do Espírito de Deus. Jacó não vai fazer coisas por si mesmo ou falar coisas de si mesmo. Jacó vai falar coisas proféticas e a prova de que ele está cheio do Espírito Santo é que ele está de olho nas promessas de Deus. Verifica isso, presta atenção. Verso 3. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Verso 4. E me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar. Tá vendo? Olha só a palavra frutífero. Você vai ver que vai aparecer José e os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e Jacó vai abençoar os 2. Vai abençoar Manassés, que é o primogênito, e Efraim, o frutífero, que não é o primogênito. Mas olha só o que vai acontecer. Verso 4. E me disse, Jacó dizendo para José, Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, como diz outras traduções,
e te farei uma multidão de povos. Lembra? Lá em Gênesis 35, no verso 9 até eu acho que o 11, quando Deus aparece para Jacó, ele muda o nome de Jacó para Israel e promete para Jacó que dele faria multidão de nações. Assim como Abraão vai ser posto por pai dessas multidões de nações que vai sair de Jacó. E Jacó está lembrando disso aqui, ó. Lembrando do quê? Das promessas do Espírito de Deus. Então vê que Jacó está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos gentios, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traz eles aqui, para que eu os abençoe. Olha só o que a Escritura vai fazer questão de destacar. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e não podia ver bem. E José fez chegar os 2 filhos até Jacó, e os beijou e os abraçou. José os tirou dos seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face, ou seja, da face de Jacó. Presta atenção agora nessa parte. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele, ou seja, a Jacó. José pegou Efraim na sua mão direita e Manassés na sua mão esquerda e levou até Israel. Ou seja, Efraim, que estava na mão direita de José, estava à esquerda de Israel. E Manassés, que estava na mão esquerda de José, estava à direita de Israel. De maneira que quando Jacó fosse abençoar os filhos de José, a sua mão esquerda ela iria sobre a cabeça de Efraim e a mão direita, a sua destra, aonde a bênção da primogenitura José levou em ordem. E Jacó não podia ver direito, como diz no começo do texto. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda pôs sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Esse propositadamente é inspiração do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Porque olha só o que Jacó vai falar, com as suas mãos cruzadas de propósito. Verso 15. E abençoou a José e disse. Ou seja, Jacó abençoou a José e disse. A bênção está indo para José. Em Gênesis 49, todos os seus filhos vão ser abençoados com bênçãos proféticas, que algumas delas são até difíceis de se entender. Mas o primeiro filho a ser abençoado é José. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Verso 16. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Esse é o anjo do Senhor, que sempre teve com Jacó, que é o Messias, o Cristo. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como multidão de peixes no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. José não gostou disso. Vê bem, José, o tremendo José, não gostou disso. Uma coisa que estava sendo inspirada por Deus. E tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça.
E aí José falou, não, pai, não é assim, abençoa esse daqui, porque esse é o primogênito. Olha o que Jacó vai falar. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre as duas casas de Israel. É um assunto que eu já venho falando nos vídeos, eu já tenho vídeo falando disso, mas dessa vez eu vou usar um mapa mental. Eu vou usar 3 tipos de mapas para falar sobre esse assunto para você. Esse é um assunto que eu considero chave para você desbloquear pelo menos 70% das profecias do Antigo Testamento. E eu já tenho comprovado, mostrado para vários irmãos que isso é verdade. Meu irmão e minha irmã, eu queria que você assistisse esse vídeo até o final. Tenha paciência e assista esse vídeo até o final. Eu já fiz mapa mental que é para ficar mais fácil de entender. Eu vou usar uma linha simplificada para falar desse assunto. Não importa se você é adventista do 7º dia, não importa se você é calvinista, não importa se você é metodista, presbiteriano, católico, testemunha de Jeová, não importa a sua denominação, embora a gente saiba que haja divergências. O meu desejo mesmo é que você assista esse vídeo até o final, porque jamais você vai chegar no final desse vídeo e vai dizer, perdi o meu tempo. Devia ter assistido um filme que seria melhor. Muito pelo contrário, irmão. Você vai chegar no final desse vídeo e você vai ter tanta vontade de estudar a Escritura. Você vai querer ler tudo de novo, a Escritura. Não é um novo evangelho. Isso já está anunciado desde Abraão. Paulo já falava dessas coisas. Confesso que é meio difícil de enxergar isso nas cartas de Paulo, mas é um dos assuntos principais dele. Você mesmo vai mandar e-mail para mim e vai confirmar isso que eu estou falando. Não importa a denominação que você é. Por isso mesmo que eu fiz questão de fazer esses mapas mentais e explicar passo a passo, explicar resumidamente a história de Israel, porque é necessário você ter esse resumo na mente, explicar as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, e isso em conexão com toda a Escritura. O que eu vou falar aqui não é nada mais e nada menos das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Então você precisa assistir esse vídeo até o fim. Assista e depois nós vamos nos falar mais uma vez. Eu vou estar explicando resumidamente qual é o plano de Deus para a salvação de judeus e gentios usando um mapa mental. A princípio você não vai entender muita coisa. Você não vai conectar muitos pontos, só que depois eu vou dando sentido para todas essas coisas. Por isso que eu peço paciência só nos primeiros 20 minutos. Depois você vai ver a tremenda conexão que há nisso. Esse assunto vai fazer você entender Apocalipse. Pontos que não são entendidos, pontos que são entendidos errados, vão ser novamente interpretados. Vocês vão ver isso que eu estou falando. Eu já tenho o vídeo das duas casas de Israel. Depois que você assistir esse vídeo, você pode procurar um outro vídeo meu, no qual eu também criei um resumo desse assunto, só que eu não usei mapa mental. Eu amplifiquei muitas coisas, eu falei das festas, eu falei de vários assuntos ao mesmo tempo, e aí criou uma dificuldade em alguns irmãos para entender o tema, mas muitos conseguiram entender. Nesse vídeo aqui eu vou usar uma linha reta. Eu vou focar somente nesse assunto e ainda eu vou fazer um novo vídeo falando desse assunto e vou amplificar as coisas. Nesse assunto aqui eu vou resumir. Um outro vídeo que eu vou fazer eu também vou resumir, só que eu vou usar aquela lousa que vocês estão vendo ali atrás, com aqueles 4 cavalos. É um vídeo que eu também vou pôr no canal essa semana ainda. Assista esse vídeo que também vai estar ótimo. Mas eu vou usar aquela lousa para falar esse tema que eu vou estar falando aqui, de uma maneira mais simplificada, porque esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele já está gravado. Na verdade, agora é o final do vídeo, eu estou gravando o final. Aí você pode dizer, Luiz, mas eu já conheço as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. É a promessa a respeito da salvação dos gentios, os gentios são salvos pela fé e amém. Quem crer será salvo. Irmão, o evangelho de Deus não é só isso. Tudo isso que eu acabei de falar, que supostamente você pensou, é verdade. Porque eu estou falando isso porque pessoas já falaram isso para mim. Só que Deus, ele é muito sábio. Ele é um Deus muito revelador, ele desenvolveu um plano para a salvação dos gentios, no qual plano os gentios eles são encaixados na casa de Israel, chamados de casa de Israel, de maneira que você vai ler profecias nos profetas e não vai estar falando somente do Israel de Deus segundo a carne, vai estar falando a nosso respeito. E são profecias acerca do tempo do fim. Então esse vídeo ajuda você a entender coisas a respeito do tempo do fim. Você vai entender mais Daniel, você vai entender mais Ezequiel, você vai entender mais Jeremias, Zacarias, você vai entender mais o Novo Testamento, você vai entender muito mais as cartas de Paulo. Você acha que eu estou brincando quando eu estou falando isso?
eu vou ler alguns textos da carta de Paulo e vou mostrar como é entendido hoje. Depois desse vídeo você vai ler os mesmos textos e você vai falar: meu Deus, como isso sempre estava diante dos meus olhos e eu nunca vi. Então assista esse vídeo até o final e no final do vídeo você pode deixar o seu comentário abaixo. Se esse vídeo não te trouxer tudo isso que eu estou prometendo, você pode tirar a inscrição do canal, dar joinha para baixo e comentar falando: olha, esse vídeo é um vídeo padrão. Tudo isso que falou eu já aprendi na igreja, eu já tinha entendimento dessas coisas e não muda muita coisa. Mas se o efeito for ao contrário, se realmente o que eu estou prometendo acontecer no final do vídeo, então você também deixa o comentário para outras pessoas lerem e ficarem motivadas através do seu comentário, dos comentários de vários irmãos, a assistir o vídeo, ok? Vamos começar o estudo então. Abraão gerou Ismael e Isaque. E Ismael, ele é o primogênito de Abraão. Vou colocar aqui que ele é o primogênito. E Isaque gerou Esaú e Jacó. E Esaú, ele também é o primogênito. Nasceu com direito de primogenitura. Ismael gerou 12 tribos e Jacó, ele também gerou 12 tribos. Deus fez uma promessa para Abraão e a promessa foi o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E diz terra, não diz todas as famílias de Israel. Todas as famílias da terra e não de Israel. Essa promessa de bendizer todas as famílias da terra, ela vai ser confirmada com Isaque. Ela vai ser feita também para Isaque. E também ela vai ser confirmada com Jacó. Então quer dizer que essa promessa de bendizer todas as famílias da terra, ela passa para Isaque, e de Isaque passa para Jacó, e de Jacó passa para as 12 tribos. Esse é um grande plano de Deus, irmãos. Futuramente, esse reino de Deus de 12 tribos, ele vai ser dividido em duas casas de Israel, e isso pela própria vontade de Deus, porque Deus poderia ter deixado o Reino Unido. Eu vou repetir isso no decorrer do vídeo. Deus poderia ter deixado o Reino Unido, mas ele quis dividir em duas casas. As 12 tribos, elas vão formar o reino de Deus. Só que pela vontade do próprio Deus, esse reino vai se dividir. E ele vai se dividir em dois reinos: casa de Judá e casa de Israel. Casa de Israel. A casa de Judá, ela vai formar 2 tribos. E a casa de Israel, ela vai formar 10 tribos. Casa de Israel e casa de Judá. Esses os 2 nomes que Deus vai dar para esses 2 reinos. Que no futuro vai voltar a ser um único reino, e nesse reino vai estar os gentios, fazendo parte de Israel, das primícias, dos 144 mil. Só que nós vamos ter um entendimento correto e completo. Como foi o plano que Deus desenvolveu. Jacó, ele vai gerar 12 tribos. 12 filhos de Jacó. Vão ser as 12 tribos de Israel. Vou colocar aqui Israel. E Israel é o nome de Jacó. Desses 12 filhos, vai ter um chamado Judá e um chamado José. Deus vai trabalhar aqui de maneira espetacular com esses 2 filhos. José vai ter um filho chamado Efraim. Na verdade, ele vai ter 2 filhos, um chamado Manassés e o outro chamado Efraim. Então a gente sabe que Judá vai virar uma tribo, não é verdade? Judá, que é um filho, vai se tornar uma tribo. E José também é uma tribo. Tribo de José. Só que José vai ter um filho chamado Efraim, e esse Efraim também vai se tornar uma tribo. Você deve conhecer Judá como filho de Jacó, e futuramente Judá se torna uma tribo. Somente até aí. E você deve conhecer que Efraim é um filho de José, e que futuramente se torna meia tribo, e que depois se torna uma tribo grande. Só que a palavra de Deus vai estar mostrando que Judá vai se tornar um reino, e Efraim, que é primeiramente filho de José, segundo se torna uma tribo, terceiro vai se tornar um reino também. Reino da casa de Israel. Isso que eu quero que você entenda, e isso que vai desbloquear profecias, principalmente as que estão em Oséias. Você já estudou Oséias? Você estudou Oséias.
deve ter estudado. Quando você lê o profeta Oséias depois desse vídeo, você vai sentir vontade de chorar. Você vai querer ler o profeta, quando chegar no capítulo 14 você vai querer voltar para ler de novo. Você deve achar que eu estou exagerando, né? Mas você vai confirmar isso comigo. Então Judá e Efraim eles vão se tornar um reino, e isso vai fazer parte do plano de Deus, plano no qual o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Só que, engraçado, você não vai ver escrito Efraim na carta de Paulo, você não vai ver escrito Judá, e ele está falando de Efraim e Judá muitas vezes. Assim como em 2 Tessalonicenses 2, você não vai ver escrito chifre pequeno, nem 10 chifres e nem besta. Mas Paulo, quando fala do homem do pecado, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ele está falando do chifre pequeno. Ele está falando de Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele está falando dos 10 chifres. Só que Deus inspirou o apóstolo Paulo ao falar a mesma coisa através de outras palavras para nos colocar à prova. E isso acontece com muitas coisas da Escritura. Foi o próprio Deus que planejou isso. Então a casa de Judá vai se tornar um reino. Efraim vai se tornar a casa de Israel. Eu vou mostrar isso para vocês na Escritura. E aqui vai se formar outro reino. Então aqui nós temos a divisão do reino. A divisão das 12 tribos de Israel. Se você entender corretamente sobre a divisão do reino de Deus, divisão que Ele estabeleceu com seus próprios desígnios, Deus não faz nada por acaso, não fala nada por acaso e não deixa de fazer ou de falar nada por acaso. Até quando Deus poderia ter falado algo e não falou, poderia ter feito algo e não fez, presta atenção nisso, porque Deus é enigmático. Ele nos revela, mas Ele revela através de parábola, através de enigmas. Ele dá o sonho para Daniel e fala, Gabriel, faz com que Daniel entenda a visão. E na própria explicação existe a contabilidade. Não é que Deus vai explicar e você vai falar, entendi, poxa, legal. Não, Ele vai te dar uma matemática espiritual. Essa matemática vai depender do livro da lei. Do conhecimento que você tem do livro da lei. Vai depender do conhecimento que você tem de outros profetas. Não é uma matemática que você pode fazer somente no livro do profeta Daniel. Entendendo a divisão do reino, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, você vai longe. Você vai entender muitas profecias. Não vai entender todas. Vai depender de outros assuntos para você entender certos pontos do Apocalipse. Mas vai entender muitas profecias. Foi Deus que estabeleceu como seria a divisão do reino. Nada disso é por acaso. Foi Ele que quis colocar Roboão sobre a casa de Judá, sobre 2 tribos, e foi Ele que quis colocar Jeroboão sobre 10 tribos. O interessante é que Roboão é de Judá, e Jeroboão é da tribo de Efraim. Dentre todas as tribos, por que Deus quis colocar 10 tribos sobre o comando de Efraim? Porque se um efraimita ele é governante das 10 tribos, o que estava no coração do Senhor era que Efraim dominasse as 10 tribos. Isso é plano de Deus, plano maravilhoso de Deus. Efraim, que é a casa de Israel, eles vão se tornar os gentios. Vamos colocar aqui. Os gentios. Efraim, que é a casa de Israel, eles vão se tornar os gentios. E Judá, que é um dos filhos de Israel, que vai se tornar uma tribo e futuramente vai se tornar um reino, eles vão formar os judeus. Os judeus. Um reino. Aí aqui a gente tem judeus e gentios. E tudo isso daqui está relacionado com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu que de Abraão iria sair uma nação e multidão de nações. Uma nação e multidão de nações. Benditas todas as famílias da terra. Jacó vai gerar as 12 tribos. Das 12 tribos vai ter Judá, de onde vai vir Cristo, vai vir o Messias. E de José vai vir os gentios. Isso mesmo. Nós vamos entrar por intermédio de José. Mas, na verdade, por intermédio de Efraim. A casa de Israel, ela vai se tornar um reino. E esse reino vai ser os gentios. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. E também prometeu para Jacó
que a descendência dele seria como o pó da terra. Deus também prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e não só como o pó da terra. Aqui nós temos a nossa natureza humana. E aqui Deus está falando da nossa natureza celestial. Olha que tremendo isso. Natureza humana, pó da terra. Natureza celestial, estrelas do céu. Esse assunto do pó da terra é tremendo, totalmente espiritual. Começa no literal, mas acaba no espiritual. E ele se originou em Gênesis. Ele passa por todos os profetas, não quer dizer que fala em todos os profetas, mas ele passa pelos profetas, e o desfecho desse assunto está no profeta Daniel. Daniel capítulo 12. E depois esse assunto termina lá em Apocalipse. O desfecho final está lá em Apocalipse. A promessa que Deus fez para Abraão, que passa para Isaac, que passa para Jacó, que passa para as 12 tribos, ela vai se encontrar a primeira vez em Gênesis 12, verso 3. E aí Deus vai ampliar essa promessa, vai confirmar e ampliar em Gênesis 22, verso 18. E aí em Gênesis 26, verso 4, Deus vai confirmar essa promessa com Isaac e vai fazer essa promessa para Isaac. Em Gênesis 28, verso 14, Deus vai confirmar essa promessa com Jacó. E essa promessa ela vai ser bem parecida com a de Abraão. Essa promessa aqui, de bendizer todas as famílias da terra. Em Gênesis 13, verso 16, Deus prometeu para Abraão que a semente dele seria como o pó da terra. Em Gênesis 28, verso 14, Deus prometeu para Jacó que a semente dele seria como o pó da terra. Em Gênesis 17, do verso 4 ao 6, Deus prometeu para Abraão que dele sairia multidão de nações. Essa mesma promessa alcançou Jacó. Deus falou a mesma coisa para Jacó. E todas essas promessas, pó da terra, multidão de nações, multidão de nações, multidão de nações, elas estão relacionadas com Efraim, a casa de Israel. Porque Efraim vai se tornar a plenitude dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios, ela vai aparecer em Romanos 11. Paulo vai estar falando disso em Romanos 11. Plenitude dos gentios. E esse assunto vai se originar em Romanos 9. Em Romanos 9, Paulo vai citar o profeta Oséias. E no profeta Oséias, ele fala muito de Judá e Efraim. Efraim e Judá. Logo no primeiro capítulo de Oséias, você vai ver o Espírito Santo falando de casa de Judá e casa de Israel. Eu vou ler isso para vocês. É claro que agora é um resumo somente no mapa mental. Eu não estou explicando e lendo tudo direitinho. Mas quando eu estiver lendo para você o texto, você vai lembrar desse mapa mental. Por isso que eu quis fazer assim. Foi da vontade do próprio Deus a divisão do reino. Como foi o estabelecimento da divisão? Tudo isso projeta coisas para o futuro. Deus poderia ter pego as 12 tribos e ter dado para Roboão um reino unido. Se Roboão pecasse, passasse para Jeroboão. Mas não, ele quis dividir, dar uma tribo para Roboão e depois a gente vai ter que caçar onde está a outra tribo. Qual é a outra tribo? Porque Roboão ficou com 2, a princípio com 1. E 10 tribos para Jeroboão. E por que um efraimita? Por que na leitura o texto destaca que ele era de Efraim, fala da casa de José? Então todas essas coisas eu vou estar lendo e explicando. E até na leitura eu vou buscar um resumo para que nos próximos vídeos a gente possa acrescentar mais detalhes. Porque esse assunto é cheio de detalhes. E a casa de Judá e a casa de Israel, eles vão se tornar um só povo e um só reino. Um só povo e um só reino. E essa profecia que eu acabei de falar, ela se encontra em Ezequiel capítulo 37. Vou marcar aqui, Ezequiel 37, a partir do verso 16. Ela também se encontra em Jeremias
capítulo 31, a partir do verso 31. Ela também se encontra em Oséias, capítulo 1, a partir do verso 10. Eu vou explicar para vocês a linha do tempo da história de Israel de maneira resumida. Praticamente um resumo que foi feito em Atos 13 pelo apóstolo Paulo. Aquele resumo é bom a gente ter em mente quando vai falar do assunto das duas casas de Israel. Das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, até o tempo da divisão do reino, existem eventos, acontecimentos. Então você tem que criar uma linha do tempo e resumir essa história na mente. Israel ficou 40 anos no deserto, e foi no deserto que eles receberam a lei de Deus. Só que a lei de Deus foi parar em tábuas de pedra. Deus queria colocar a lei dele na mente, no coração do homem. Só que a lei foi parar em tábuas de pedra. Eles ficaram então 40 anos no deserto. Depois vem o tempo de Yehoshua, que é Josué. Josué é uma figura de Yeshua, Jesus. Josué tinha a missão de colocar as 12 tribos na terra de Canaã. E Canaã é filho de Cã. Aí depois vem o tempo dos juízes. Deus levanta juízes sobre o povo de Israel durante 450 anos. Aí Paulo comenta sobre isso em Atos 13. Aí depois vem a era dos reis. Saul reinou sobre Israel durante 40 anos, Davi durante 40 anos e Salomão durante 40 anos. Tanto Saul como Davi como Salomão, eles reinaram sobre um Israel unificado, ou seja, um Israel de 12 tribos. Esse é o Israel unificado. Só que por intermédio de Salomão veio a divisão do reino em casa de Judá e casa de Israel. Sobre a casa de Judá, Deus quis colocar Roboão. Roboão, ele é filho de Salomão, portanto, de Judá. Sobre a casa de Israel, Deus quis colocar Jeroboão. Jeroboão, ele é da tribo de Efraim. A pergunta é, por que Deus quis colocar um efraimita sobre a casa de Israel? A casa de Judá são 2 tribos e a casa de Israel, elas são 10 tribos. Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão com 10 tribos. Como Jeroboão, ele é da tribo de Efraim e Deus quis colocar um efraimita como rei, cabeça das 10 tribos da casa de Israel, então Deus vai usar o nome Efraim para representar a casa de Israel. E como Roboão, ele é filho de Salomão, da tribo de Judá, Deus vai usar Judá para representar a casa de Judá. Aí nós vamos aprender que a casa de Israel, ela vai deixar de ser povo, ela vai deixar de alcançar misericórdia e Deus vai rejeitar a casa de Israel. E a casa de Israel vai ser espalhada no meio das nações, ou seja, Efraim vai estar no meio das nações. Só que Deus tem uma promessa sobre a casa de Israel, e é uma grande promessa. E essa grande promessa está relacionada com os gentios. Esses 2 reinos, eles vão se unir novamente. Deus vai espalhar a casa de Israel, Efraim, no meio das nações. E a casa de Israel, que é Efraim, vai deixar de ser povo, vai deixar de existir. Todo o Israel de Deus vai passar a ser a casa de Judá, porque da casa de Judá haveria de se levantar o leão da tribo de Judá, o que foi profetizado no livro da lei. De Judá vem Davi, e da descendência de Davi, segundo a carne, Deus promete o Messias. Então Judá não poderia ser rejeitado, Deus tinha que suportar os pecados de Judá. Mas o da casa de Israel, ele não suportou, porque aí vai vir Cristo para buscar os gentios nas nações e para unificar os gentios, Efraim, com os judeus, para formarem o reino do Senhor. Alguns textos que Jesus fala da casa de Israel. Talvez você não esteja entendendo tudo o que eu quero dizer agora. Você que já assistiu os meus vídeos e acompanha meu canal, você está entendendo. Alguns textos que Jesus fala das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não está falando somente de gentios. O único jeito de interpretar aquele texto é entendendo que Jesus está visualizando as 12 tribos, e não somente gentios ou somente judeus. Mas enfim,
entendendo que a casa de Judá não foi rejeitada por causa de uma promessa de Deus, que teria que vir Cristo de lá, resgatar o seu povo e recorrer atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, para unificar esses dois povos em um só povo, em um só reino, isso é o que é o mais importante, isso que eu quero fazer com que vocês entendam. Eu vou estar mostrando para vocês a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade são as promessas, mas eu vou focar em uma promessa, que é de bendizer as famílias da terra. Então eu vou estender um pouquinho as explicações porque eu vou criar algumas conexões. Eu fazendo isso, ao invés de resumir demais essa parte das promessas, vai fazer com que você entenda mais fácil as coisas que eu vou explicar depois, de maneira que eu vou poder resumir a explicação futuramente. Então eu vou dar só uma alongada nessa parte, tá? Eu peço paciência e vocês vão ver como todas essas coisas vão tomando um rumo espiritual. Promessas feitas literalmente, visando aparentemente somente coisas literais, mas elas vão tomando um rumo espiritual. As 12 tribos literais vai tomar um rumo profético espiritual. Agora nós vamos ver o que Deus prometeu para Jacó, é bem semelhante ao que Deus prometeu para Abraão, de maneira que ele está confirmando com Jacó. O contexto aqui de Jacó é muito rico, porque você vai ver que tem a parte de Esaú e Jacó. Jacó tem um sonho profético, esse sonho nos remete a maravilhas no Novo Testamento, e aqui cada um vai tomar o seu rumo, Esaú para um lado, Jacó para o outro. Só esse pequeno resumo para vocês entenderem. Jacó teve aquele sonho com a escada ligando os céus e a terra, sonho profético, maravilhoso. Aí Deus disse assim, a Escritura diz assim: por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Não diz o Deus de Ismael, diz o Deus de Isaque, porque o Deus de Ismael vai se tornar outro. Olha, essa terra que você está deitado, eu vou dar para você e para a tua descendência. Gente, olha que promessa maravilhosa, que coisa linda que Deus vai fazer com Jacó. Essa promessa vai ser amplificada nos profetas. Como a gente tem que prestar atenção nas promessas de Deus. São promessas. O povo que fala de promessa não presta atenção nas promessas que estão na palavra. Presta atenção nas promessas que supostamente Deus está prometendo por intermédio de outros homens. Mas olha para as promessas que Deus está prometendo na palavra. Jacó, a tua descendência será como o pó da terra. Lembra que Deus falou para Abraão? Será como o pó da terra. Ela vai se espalhar para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui não foi falado somente em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também não foi falado somente na tua descendência. Foi falado, Jacó, em ti e na tua descendência. A descendência de Jacó, quem que é? Você vai falar que é somente Cristo? Não é somente Cristo, porque Cristo, como é que Cristo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra? Cristo se espalha pelos 4 cantos da terra como? Através da igreja. Você sabia que a igreja... Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Vocês sabiam que a igreja, elas estão representadas nos 7 olhos do Senhor? O Senhor não tem 7 olhos, nem 7 chifres, mas elas estão representadas nos 7 olhos do Senhor. E os 7 olhos do Senhor são enviados por toda a terra, lá em Zacarias. Em Apocalipse, que é uma explicação e conexão íntima com as visões de Zacarias, os 7 olhos do Senhor são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são aquelas 7 chamas que estão acesas sobre as 7 igrejas. Isso é espetacular. Isso daqui é de dar arrepio, uma coisa dessa. O Espírito Santo está falando que a descendência de Jacó ela vai se espalhar pelos 4 cantos da terra. Não somente no tempo de Israel, segundo a carne. Não somente por causa da dispersão do povo. Por causa dos cativeiros. Não somente por causa disso. Mas por causa da igreja hoje que está nos 4 cantos da terra. Não somente por causa da igreja que está nos 4 cantos da terra hoje. Mas por causa do que aconteceu antes. Deus espalhou a semente de Jacó pelos 4 cantos da terra. E foi dito, nela serão benditas todas as famílias da terra. Mas o povo de Israel, antes de Cristo, não tinha o poder de bendizer as famílias da terra. Pelo contrário, Deus fala assim, por causa de vocês o meu nome é blasfemado entre os gentios, entre as nações. Mas o povo que recebe do Espírito Santo, o povo que atenta para as Escrituras e que está espalhado pelos 4 cantos da terra, que é descendência de Abraão e um com Cristo e que é herdeiro da promessa e tem o poder de bendizer as famílias da terra, por causa do Evangelho, esse povo sim,
é um com Cristo. Esse povo, sim, é herdeiro dessa promessa aqui. E se foi falado para Jacó, em ti e na tua descendência, quer dizer que é nos passos de Jacó que nós seremos benditos, assim como nos passos de Abraão. Abraão é o pai da fé porque ele foi o primeiro. Deus quis que ele fosse o primeiro homem a manifestar aquela fé maravilhosa que o próprio Deus estabeleceu. Nós não somos benditos, salvos, porque cremos que Deus ressuscitou Cristo ao terceiro dia? Essa foi a fé de Abraão. Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar a sua descendência, que era Isaac, ao terceiro dia. Isso está na Escritura. Por isso que em Romanos 4, Paulo pega Abraão e fala, nós somos benditos nele, na mesma fé dele. Porque assim como ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos ao terceiro dia, assim também nós cremos que Deus ressuscitou Cristo ao terceiro dia. Essa é a fé de Abraão. Você conseguiu me compreender como as promessas têm que ser lidas com atenção e com uma conexão com os profetas? Olha o verso 15. Logo após ter prometido tudo isso que eu expliquei para vocês, no verso 15 diz, eis que eu estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que eu tenha falado. Jacó, eu vou estar com você. Eu não vou te abandonar. Vou fazer você tornar para essa terra e não vou te deixar até que eu cumpra isso. Você acha que será uma promessa provisória? Até a ressurreição está implícita aqui nesse texto. Ou explícita. Depende de como a gente está lendo. Então você vê que a promessa feita para Abraão passou para Isaac e foi para Jacó. Agora, essa promessa, ela vai de uma maneira escondida passar para Efraim. O que? Efraim tem a promessa de bendizer as famílias da terra? É claro. A descendência de Abraão é Cristo. A descendência de Isaac é Cristo. A descendência de Jacó é Cristo. E Cristo tem um corpo que é a igreja. Isso eu já expliquei. O que está ficando de fora do plano aí é Ismael e Edom. Ismael e Esaú. E as 12 tribos de Ismael, é claro. Em Gênesis 35, a partir do verso 9, Deus apareceu outra vez para Jacó quando ele estava em Padã Arã. Olha o que Deus disse para Jacó. O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Mudou o nome de Jacó para Israel. E a Escritura diz, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica. A palavra frutifica, ela é da mesma raiz da palavra Efraim, que significa frutífero. Frutifica, multiplica e frutifica. Uma multidão de nações sairá de ti. Uma multidão de nações. Não está falando uma nação se referindo a Israel. Está falando uma multidão de nações. Reis procederão de ti. De Jacó vai sair nações e reis. Essa mesma promessa foi feita para Abraão em Gênesis 17. No mesmo contexto que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, associou gentios com Israel. Jacó, teu nome não é mais Jacó. É Israel. E multidão de nações sairão de ti. E os gentios fazendo parte de Israel. Aqui em Gênesis 35. Vocês viram que no mesmo contexto em que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele associou com os gentios. Jacó, o teu nome não vai ser mais Jacó. Israel será o teu nome. E multidão de nações, gentios, procederão de ti e reis vão sair de ti. A mesma promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 17. Em Gênesis 17, verso 4, Deus prometeu para Abraão o seguinte. Deus falou, Abraão, essa vai ser a minha aliança contigo. Por pai de muitas nações eu te constituí. E Abraão não vai ser mais o teu nome. Abraão vai ser o teu nome. Porque por pai de muitas nações eu te coloquei. Aí é o que Paulo fala. Deus chamou à existência as coisas que ainda não existiam. Em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, Abraão, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Uma nação é Israel. Abraão, Isaac e Jacó, 12 tribos. Uma nação. Mas uma multidão de nações, aí Deus já estava com todo aquele plano na mente, né, que executaria no futuro. Uma multidão de nações saindo de Abraão e de Jacó. E é o que Deus confirma em Gênesis 17. Você vai ser pai de multidão de nações. Qual é esse plano que Deus vai traçar? Em Gênesis 28, Deus não falou que de Jacó iria sair multidão de nações? Porque de Jacó iria sair as 12 tribos. As 12 tribos no futuro iria se dividir em 2 casas de Israel pela vontade do próprio Deus. Casa de Judá ia ficar casada com Deus. A casa de Israel iria ser
jogada nas nações, Deus iria falar: vocês não são mais meu povo, eu não sou mais o Deus de vocês, vocês não são mais amadas, eu não vou ter mais misericórdia de vocês. E no mesmo momento, Deus promete chamar eles de volta no futuro. E quando Deus chamasse eles de volta, aí entra os gentios para fazerem parte de Israel e Abraão ser posto por pai de multidão de nações. E essa descendência de Abraão se espalhar pelos 4 cantos da terra, que são os 7 olhos do Senhor, espalhado pelos 4 cantos da terra, e bendizer as famílias da terra. Porque a promessa de bendizer as famílias da terra está na descendência de Abraão, na descendência de Jacó. A mesma descendência que vai abençoar as famílias da terra é a mesma que vai se espalhar. Primeiro Deus fala: vai se espalhar. Depois Deus fala: vocês vão bendizer as famílias da terra. É Cristo em nós. Verso 4, contextualizando: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações eu te constituí. Te farei fecundo extraordinariamente. A palavra fecundo, no hebraico, é a mesma palavra usada para Efraim. Reis procederão de ti. Isso não está em Gênesis 35? Olha o verso 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para eu ser Deus da tua descendência. Olha só, para eu, Deus falando, para eu ser o Deus da tua descendência. Não é Cristo, a descendência de Abraão? Por isso que tem que estar falando a nosso respeito, porque Ele é nosso Deus. Verso 8, eu te darei a ti e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E se você continuar lendo, Deus vai falar que vai fazer uma aliança com Sara. Sara vai ser mãe de nações e reis vão proceder dela. Não só de Sara, mas de Rebeca também. É incrível as promessas de Deus. Tem que prestar muita atenção nesses primeiros assuntos de Deus, com Abraão, suas mulheres e seus filhos. Porque aqui Ismael também está ficando de lado. Assim como em Gênesis 28, Esaú está ficando de fora da promessa. Porque Ismael e Esaú eles vão constituir um reino maligno no futuro, no nosso tempo. Um reino. E sabe por que Deus, o nosso Deus, não é o Deus deles? Porque eles escolheram o Deus deles. O Deus que manda decapitar a cabeça, o Deus que manda queimar cristão vivo, o Deus que manda matar todo aquele que não se converte ao islamismo, ao Alcorão. Agora nós vamos fazer uma leitura em Gênesis 48. Vai ter que ler alguns versos, mas eu criei um resumo pra gente. Gênesis 48 é um verso-chave. São praticamente 3 chaves. Vamos colocar assim. Uma chave está nas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Segunda chave está em Gênesis 48. E a terceira chave está na divisão da casa de Israel. Nos próximos vídeos eu vou fazer essa linha do tempo, naquela lousa que vocês estão vendo ali atrás. Vou criar uma nova mensagem mais resumida sobre esse tema e vou lançar no canal. Gênesis 48. Passadas essas coisas, disseram a José: José, teu pai está enfermo. E aí foram e avisaram Jacó. Chegaram para Jacó e falaram: Jacó, eis que o teu filho José vem ter contigo. Aí diz aqui: esforçou-se Israel e assentou-se no leito. No verso 3 e no verso 4 está escrito que Jacó diz para José assim: José, meu filho, Deus Todo-Poderoso, usou essa expressão ainda, o Deus Todo-Poderoso, Ele apareceu para mim em Canaã, em luz. Ele prometeu que ia me fazer frutífero e fecundo. Olha, frutífero é o nome de Efraim. É a raiz do nome Efraim. E ali estava José, ia trazer os seus 2 filhos para Jacó. Deus falou que ia me fazer fecundo, frutífero, e que uma multidão de nações iria vir de mim, José. E Deus ainda me prometeu que daria para minha descendência essa terra em possessão perpétua. Olha só como Jacó, ele está de olho nas promessas de Deus. Porque Deus falou, lá em Gênesis 35, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou te fazer frutífero. E multidão de gentios vão sair de você. Olha só, de todos os filhos que Jacó tinha, José foi para o Egito. E lá José teve 2 filhos com uma mulher gentia. Um era Manassés e o outro Efraim. Manassés era o primogênito, não Efraim. Assim como Esaú era o primogênito, não Jacó. Assim como Ismael era o primogênito, não Isaac. Mas Manassés não vai ser rejeitado.
como foi Ismael e Esaú. Vai ser só retirado o direito de primogenitura de Manassés, por conta do próprio Deus. Jacó fala assim, no verso 5, agora, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, José. Jacó está tomando Efraim e Manassés para si. Está falando, são meus filhos, são seus. Mas agora são meus. Traz eles aqui que eu vou abençoar. Por isso que esse capítulo é um capítulo chave. Em Gênesis 48, verso 8 e verso 9, diz que Jacó viu os 2 filhos de José e falou, quem são esses? Aí José falou, pai, são meus 2 filhos que Deus me deu aqui. Aí Jacó falou, traz eles para eu abençoar. Eu vou abençoar Manassés e Efraim. Mas no verso 10, diz que os olhos de Jacó já não podia ver direito. Tinha se escurecido. Mesmo assim, Jacó falou, traz os seus 2 filhos. José trouxe, Jacó beijou eles e abraçou. E vai abençoar eles, baseado no que Deus prometeu para Jacó. A Escritura destaca isso nesses versos que eu comentei com você. Aí o verso 13 diz assim, depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fez chegar até ele. José pegou seus 2 filhos e trouxe na posição da bênção. Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó, que não era o primogênito, e Manassés do lado direito, querendo dizer que o poder de passar a bênção de primogenitura era na mão direita. José trouxe na posição correta, que José achava correto. Mas Jacó, ele estava de olho nas promessas de Deus. Eu não quero explicar muita coisa aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Eu queria criar um resumo. Mas existe o porquê dos porquê que Jacó escolheu Efraim. Não só pelo nome Efraim, que significa frutífero, mas por outras razões que eu vou estar falando em outros vídeos. Jacó, por meditar nas promessas que Deus fez para ele, fez o que vai fazer aqui agora. Aí aqui diz que Jacó pegou as suas mãos e cruzou a sua mão esquerda, que era para ir na cabeça de Efraim, e a mão direita, que era para ir na cabeça de Manassés, Jacó cruzou. E ele não cruzou porque ele abriu o olho assim e perguntou para José, José, esse daqui é Manassés, né? Esse daqui é Efraim, né? Então eu vou trocar a mão porque... Mas não foi isso, porque o texto fala que Jacó não podia ver direito. Se o texto não falasse isso, faria sentido a gente imaginar que Jacó perguntou alguma coisa para José ou coisa do tipo. Jacó não via direito. Então ele cruzou as mãos, inspirado pelo Espírito Santo e pensando, com certeza, meu filho José trouxe os filhos na posição correta, que ele achou correta, de primogenitura. Manassés está do meu lado esquerdo e Efraim está do meu lado direito. Sabe, isso está implícito no texto. Porque não está escrito que Jacó perguntou para José, que Jacó abriu o olho e viu quem que era Manassés e Efraim. Senão o texto não faria sentido, horas. Era como se Jacó tivesse pensado, eu vou cruzar as mãos, porque a minha mão direita, a primogenitura vai sobre Efraim, frutífero. Este é um menino que vem de José, o filho mais importante meu. O filho meu que se tornou salvador do mundo. Um filho meu que foi para a terra dos gentios e teve filho com uma gentia. Olha, Jacó associou as coisas. Deus falou, Jacó, eu vou te fazer frutífero. Dos 12 filhos que ele tinha, o único que foi para uma terra estrangeira e se tornou salvador do mundo foi José. Se não fosse José, Israel não estaria aqui hoje. Acho que nem o mundo estaria aqui hoje, porque ele se tornou salvador do mundo. E não só do povo de Israel. José teve 2 filhos ainda, estrangeiros. Um se chamava frutífero. E Jacó falou, é esse. E o Espírito Santo confirmando com Jacó. Aí Jacó, com as mãos cruzadas, disse que José foi e tirou a mão de Jacó para colocar sobre a cabeça de Manassés. E falou, não pai, esse daqui é o primogênito, Manassés, abençoa ele. Aí sabe o que Jacó falou? Jacó repreendeu a José. Só que olha o que aconteceu antes, no verso 15. E abençoou a José dizendo, o primeiro filho a ser abençoado foi José, porque em Gênesis 49, Jacó vai abençoar os seus filhos, mas em Gênesis 48, Jacó já havia abençoado José, e essa bênção passou para Manassés e Efraim, e a bênção da primogenitura passou para Efraim. E isso tem tudo a ver com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão vai ser frutífero, vai sair multidão de nações de Abraão, de Jacó também. Aí disse, abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes,
seja neles chamado o meu nome, o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão de peixes no meio da terra. Olha só, Manassés e Efraim. Não falou cresçam em multidões de peixes no meio do mar. Falou no meio da terra. Efraim se tornando multidão de peixes no meio da terra. Efraim vai estar relacionado com os gentios. Aí José foi e quis mudar a mão de Jacó para ir na cabeça de Manassés. Aí Jacó repreendeu José e falou assim: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. O menor é Efraim. O maior é Manassés, que tem o direito de primogenitura. E a sua descendência será uma multidão de nações. Olha aí, uma multidão de nações procedendo de quem? De José? Pode ser que é filho de José, mas Jacó tomou para ele. Falou: José vai ser meu filho, porque multidão de nações vão sair de mim. Então essa promessa de Jacó se tornar uma multidão de nações e bendizer as famílias da terra passa para Efraim por causa desse episódio. Não é à toa que Efraim se torna um reino no futuro e o reino da casa de Israel ainda, as 10 tribos. E tem um segredo aqui. Foi falado que Efraim iria se tornar uma multidão de nações. Eu vou mostrar no aplicativo hebraico. Multidão de nações. Aqui a palavra multidão é a mesma palavra que em outros textos é traduzido como plenitude. Vamos verificar isso agora. Estou gravando com áudio da câmera mesmo. Esse é o aplicativo que eu uso. Aí vamos buscar o livro de Gênesis, capítulo 48, verso 16. Vamos buscar o texto. Aqui o verso 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Clicando na palavra multidão. Malô no hebraico. Multidão. Malô no hebraico. Plenitude. Aquilo que preenche, totalidade, punhado, massa. Multidão também cabe, né, aqui na palavra. Mas aí você clica para fazer a pesquisa. Como ela é mais frequentemente traduzida, aí você tem os textos. Cheias de cinza de forno. Êxodo 9:9. Aí Êxodo 16:32. O Senhor ordenou: dele encherás um gomer. Cheio, punhado, que cheios, punhados, números, cheia, Deuteronômio, plenitude. Com o que é mais excelente da terra da sua plenitude. Uma taça cheia de água. Poderia colocar uma taça plena de água. É o português que, né, cabe essas palavras no português. Ruja o mar e a sua plenitude. Plenitude. Isaías capítulo 6, verso 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Plenitude da sua glória. Agora que você viu que aqui é plenitude, aqui está falando plenitude das nações, ou seja, dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios aparece em Romanos 11, quando Paulo se refere a todo Israel. E em Romanos 9, onde se originou esse assunto, Paulo está citando Oséias, casa de Israel e casa de Judá, e está citando, portanto, Efraim. É claro que você não deve estar entendendo tudo agora, mas eu prometi que vocês iam ler a carta de Paulo de maneira diferente. E aí está a prova. É claro que ela vai ficando mais visível no decorrer do estudo. Eu não vou lá em Romanos agora, né? Efraim iria se tornar uma multidão de peixes no meio da terra e a plenitude dos gentios. Você acha que isso está escrito por acaso? No Novo Testamento, vem Jesus. E ele vem bem na hora em que Pedro estava lançando a rede no mar para pescar. Rede no mar.
Mar fala de nações. Aí Pedro tentou pescar, não saía peixe. Jesus falou, olha, joga a rede pro lado tal do mar. Pedro obedeceu e veio muitos peixes. Pedro falou, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Aí o Senhor falou, Pedro, não tenha medo. A partir de hoje eu vou fazer de você pescadores de homens. Associou homens com peixe, rede com evangelho, mar com nações. O cenário era propício para Jesus revelar. Era como se Jesus estivesse falando para Pedro, você vai se tornar pescadores de homens no meio da terra. Ou seja, Pedro, você vai pescar gentios. Você vai ser o primeiro a pregar o evangelho para os gentios. Através de você, os gentios, que é Efraim, vão retornar. E Pedro está falando disso na sua carta. Não tem como eu parar aqui para ler Pedro. Mas Pedro citou o profeta Oséias na carta que ele escreveu para os gentios. Citou o profeta Oséias e Oséias está falando de Efraim e Judá, das duas casas de Israel. Você vai ler as cartas dos apóstolos de maneira diferente. Em 1 Reis 11, 12, Deus vai estabelecer a divisão do reino de Israel e como ele quis estabelecer a divisão do reino. E vai ser explicado o porquê. Eu criei um resumo para a gente não ter que ler o capítulo todo, mas você pode ler o capítulo todo em casa. O resumo é o seguinte, Salomão ele pecou. Vai dizer tudo o que ele fez de errado, passo a passo. Eu escrevi aqui 1 Reis 11, do verso 1 ao 8, vai falar sobre os pecados de Salomão. Ele adorou outros deuses, fez templos para outros deuses, se uniu com mulheres que não era para se unir. Aí no verso 9 e 11 vai falar da ira de Deus que se acendeu contra Salomão. E do verso 11 ao 14 são os textos que a gente tem que ler. É um resumo, né? Aí está escrito assim, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedesse e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Só que eu não vou fazer isso nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas da mão do teu filho eu vou tirar o reino. Aí no verso 13 vem um mistério, porque Deus falou para Salomão, eu vou tirar o reino de você e vou dar para o seu servo, não falou nem para o seu filho, falou servo, mas eu não vou fazer nos teus dias, eu vou fazer nos dias do teu filho. Eu vou tirar o reino do teu filho e vou dar para o teu servo. Eu vou deixar uma tribo com o teu filho por amor a Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém que eu escolhi. Então o reino ia ser passado para Roboão. Deus não ia fazer isso nos dias de Salomão. O reino passa para Roboão e de Roboão Deus tira o reino e dá para Jeroboão, de Efraim. Mas uma tribo fica com Roboão, de Judá. Aí não fica difícil fazer as contas, né? 10 tribos com Efraim, com Jeroboão, uma tribo com Roboão, Judá, tá faltando uma tribo. A escritura vai mostrar onde que está essa tribo. Aí pulando no verso 26 diz o seguinte, Jeroboão, filho de Nebate, efraimita. Por que tem que ser efraimita? Para se cumprir todas aquelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e Efraim se tornar a plenitude das nações. Aí diz que ele era efraimita, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Aí diz aqui que ele levantou a mão contra o rei, contra Salomão, porque estava pecando, Salomão estava fazendo mal. Aí diz, ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, que trabalha bem, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José, sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Aí no verso 29 vai falar o seguinte, nesse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías com ele, com Jeroboão, o silonita. E diz que esse profeta tinha um vestido, uma capa nova, e diz que estava só eles dois no campo. Olha só, Aías pegou na sua capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse para Jeroboão, toma 10 pedaços para você. Rasgou a roupa, 12 pedaços. Pegou 10 e deu para Jeroboão. E falou, pega esses 10 pedaços para você. E explicou por quê. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. 10 pedaços, 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Aí em 2 Reis, vai contar toda a história, todo o processo de como aconteceu para essas tribos se dividir. Aconteceu um processo aí. Deus falou ali resumidamente para Jeroboão, através do profeta Aías, o que iria acontecer. Mas como iria acontecer,
Esses eventos estão em 2 Reis, capítulo 12. Vocês leem em casa. Chegando no verso 19, diz assim: Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Assim Israel, se referindo às 10 tribos, não falou casa de Israel, mas em alguns textos a palavra Israel vai estar em contraste com a expressão casa de Judá ou casa de Davi. Aí se entende que são as duas casas de Israel, né? Estavam tendo briga entre elas. Verso 20. Tendo ouvido todo o Israel, que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão Judá. Tá vendo? Aí tem 11 pedaços. Agora vai explicar onde que está aquele pedaço que estava faltando, aquela tribo. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Aí está Benjamim, se unindo com a casa de Judá, e vão se tornar um reino. 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra. E para quê que houve essa unificação de Benjamim com a casa de Judá? Para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então Roboão está querendo descumprir o que Deus havia determinado. Roboão quer todo o reino para si. Então Roboão vai, pega a tribo de Benjamim, unifica com Judá e fala: vamos fazer guerra contra a casa de Israel. Então aí você já está vendo determinado quem que é casa de Israel e quem que é casa de Judá. No verso 22 diz: Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e a Benjamim, e o resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, não é para fazer guerra. Olha, os filhos de Israel, cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E aí diz que eles obedeceram a voz de Deus, obedeceram a palavra do Senhor e voltou cada um para sua casa como Deus ordenou. Mas você viu o que Deus está falando? Fui eu que fiz isso. Isso o quê? Eu que dividi o reino, eu que determinei quem vai ficar com quem, quantas tribos vão ficar para quem. O próximo episódio dessa história vai estar em Oséias. É ali que vai estar dando continuação ao que vai acontecer aqui. Fala disso em outros profetas. Claro, cada peça, Deus deixou cada peça espalhada pelos profetas, Ezequiel, Jeremias. Mas o profeta Oséias é o profeta que Deus deixou com mais claro a definição do que vai acontecer com essas duas casas. Resumindo, casa de Judá vão ser os judeus, casa de Israel vão ser os gentios. Casa de Judá vai ter Judá como cabeça das duas tribos. E casa de Israel vai ter Efraim como cabeça das 10 tribos. Deus vai rejeitar a casa de Israel, e no mesmo momento da rejeição, e existe um porquê, do porquê Deus rejeitou, do porquê Deus vai chamar de volta, nesse mesmo momento, Deus promete chamar eles de volta, e aí entra os gentios, fazendo parte das 10 tribos, casa de Israel, para se unificar com a casa de Judá, e quem faz essa unificação é Cristo, e aí a gente se torna o reino de Israel unificado, o reino de Cristo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou dar continuação de um segundo bloco desse estudo. Pode ver que é um estudo tão importante que, mesmo resumindo, mesmo não falando das festas, mesmo não falando de Gog e Magog, não falando de outros assuntos, não indo no Novo Testamento comprovar tudo no mesmo momento, é um estudo que fica grande. Então eu vou fazer um segundo bloco desse vídeo, onde nesse segundo bloco eu finalizo ele. Como sempre, compartilhe o vídeo, dê joinha no vídeo, faça com que as pessoas conheçam esse estudo. Quanto mais você compartilhar, mais as pessoas vão conhecer, e eu vou estar fazendo o segundo bloco e vou estar lançando os 2 blocos juntos, para que você possa sair desse bloco de estudo e ir para o segundo bloco, e terminar o estudo das 2 casas de Israel, ok? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.